E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é o Maicon e trazendo para vocês aí mais um vídeo, né? Dessa vez explicando aí como que você poderia resolver a atividade de Física 2, tá? Que envolve circuitos elétricos, certo? Então sem mais delongas, vamos para o vídeo aqui, tá? Então a gente vai ter que, na verdade, primeiramente, né, analisar um circuito que foi dado para a gente, que é esse circuito aqui, né? E verificar se as afirmações que foram passadas é verdadeira ou falsa, certo? E no final tem que fazer a somatória, né? Basicamente é isso para dar a resposta. Tá, primeira coisa, a gente vai pegar o circuito, né? E vamos pegar os valores que foi dado pra gente e vamos colocar em seus devidos lugares, certo? Então aqui, o que eu fiz? Eu peguei o circuito e no lugar aqui, né, das resistências tal, eu coloquei os valores que foi dado, né? Então a tensão da fonte E1, da fonte E2, fonte E3, né? O valor de cada resistência, certo? Então isso aqui já foi feito. Beleza, então vamos lá. Então, primeira coisa, pessoal, antes de tudo, a gente vai fazer, né? Antes de fazer qualquer coisa, perceba que a gente tem todos os valores. A gente tem valor aqui dessa fonte, de todas as fontes, e também tem o valor aqui de todas as nossas resistências. A gente só não tem o valor de quem? Das correntes, né? Então, antes de começar a verificar as afirmações, vamos calcular essas correntes, né? Porque a gente tendo essas correntes, a gente consegue descobrir qualquer coisa dentro do circuito, beleza? Então a gente vai agora calcular quanto valem essas correntes. O que eu vou fazer para facilitar o nosso entendimento aqui e para calcular? Perceba o seguinte, né? Esse daqui é o nosso circuito, beleza? Aqui, ó, nesse ramo, tá? Então vamos lá, não sei se vocês pegaram bem isso daí, ó. A gente tem ramo, malha e nó. O nó, basicamente, são esses pontos aqui, tá? São pontos onde a gente tem mais de dois elementos, tá? Mais de dois elementos se conectando. Então aqui, ó, tem uma resistência e uma fonte. Então entre os dois eu posso falar que é um nó, né? Aqui, ó, eu já tenho três elementos, né? Eu tenho duas resistências e uma fonte de tensão, né? Então aqui eu tenho nó. Então o nó é isso. O nó é a junção de dois elementos ou mais, certo? Malha seria um percurso fechado, tá? Um percurso fechado. Então é quando eu faço uma volta completa, vamos dizer. Quando eu faço uma volta aqui, ó, tem um circuito fechado, tá? Isso aqui é uma malha, certo? Então, ó, tenho uma malha aqui, ó, tá vendo? Eu tenho uma malha aqui e se eu for ver, eu tenho uma malhazona maior aqui, tá vendo? E o que é ramo? Ramo é tudo que está entre dois pontos. Por exemplo, se eu pegar esse ponto A e o ponto E, se eu vier aqui arrancar, o que está entre esses dois pontos que eu separei é um ramo, tá vendo? É um ramo. Beleza? Então, entendido isso, vamos lá. Então perceba o seguinte, que nesse ramo aqui, ó, do A até o E, eu tenho duas resistências em série, tá vendo? E mesma coisa aqui do outro lado, ó, do E pro C aqui, ó, eu tenho duas resistências em série. Aqui eu vou fazer? Eu vou fazer a resistência equivalente entre elas, só para não ficar muita coisa na hora de fazer as contas, sabe? Então, quanto mais simples tiver, melhor. Eu gosto se der para simplificar, eu simplifico, tá? Eu prefiro. Mas também, se não quiser simplificar, não é necessário. Mas eu vou simplificar. Então, ó, redesenhei aqui para vocês conseguirem enxergar que essas duas resistências aqui embaixo, ó, tem uma de 2 ohm aqui e uma de 1 ohm aqui. Mas elas estão em série, então é como se ela tivesse uma embaixo da outra aqui, ó. Então, ó, eu só redesenhei, tá vendo? Eu tirei ela daqui e arrastei ela para cá. Não mudou em nada. Então perceba, ó, que estão em série, né? E como que eu faço, né, a equivalente de resistência em série? Basicamente eu somo as resistências. Se fosse em paralelo, né, seria 1 sobre a resistência, certo? Seria a soma, né, dos inversos. Mas aqui é só somar as resistências. Então eu vou somar 2 com 2 vai dar 4 e 1 com 1 vai dar 2, né? Então, ó, resolvendo aqui, ó, como que ficaria? Ficaria dessa forma, tá vendo? Ficaria 4 aqui, a equivalente, e 2 aqui. Perceba que aqui eu já coloquei a polaridade das nossas tensões, das nossas fontes, tá? Então lembra, né? O tracinho maior é sempre um lado positivo e o menor é sempre um lado negativo, tá? Então menor negativo, maior aqui é o positivo, beleza? Então ó, a gente está com o mesmo circuito. O que eu fiz até agora só foi colocar aqui o valor o sinal de polaridade, né? Fiz a resistência equivalente aqui
e adotei um sentido para as correntes, tá? Então eu adotei o mesmo sentido aqui, ó, do que está no nosso desenho já, tá? Então perceba, ó, que essa corrente I2, ó, ela passa por todo esse caminho aqui, tá vendo? Porque é a mesma malha, tá vendo? Então essa corrente I2, ó, ela vem, passa pela resistência de 4, passa pela fonte aqui de 4 volts, passa por esse resistor, aí beleza. Aí ela vai descer aqui também, tá? Essa corrente ela desce também aqui. Ela vai descer. Essa corrente ela desce. Depois eu tenho aqui, ó, na outra malha. Eu vou adotar também aqui um outro sentido para a corrente. Então eu adotei o mesmo sentido aqui, ó, dessa corrente I1. Tá vendo? Porque essa I1, ó, ela vai passar aqui também. Vai passar nessa fonte. Essa corrente I1, ela passa nesse resistor, passa nessa fonte de 26 volts. E passa também aqui, tá vendo? É a mesma corrente. Certo? O que vai acontecer aqui nesse ramo aqui, ó? Nesse ramo você vai ter duas correntes passando. Vai ter a corrente I2, que está vindo aqui, ó, de cima para baixo, e vai ter a corrente I1, que está vindo aqui de baixo para cima. Quem vai ser a corrente I3? Vai ser o líquido aqui, ó. Seria como se fosse uma força resultante, vamos dizer. Então vamos supor, você tem aqui, ó, um fluxo de corrente vindo de cima para baixo e você tem um fluxo vindo de baixo para cima. Qual que vai ser aqui a corrente resultante, vamos dizer? Vai ser a corrente maior menos a corrente menor, certo? Então, na hora que fizer essa subtração, eu vou achar qual que é a corrente líquida, vamos dizer, tá? Então, para a gente achar essa corrente 3, a gente vai ter que saber quanto vale a corrente I1 e I2, tá? Que a gente vê qual que é a maior aqui, a gente faz a diferença entre as duas, a gente vai achar qual que é a corrente, beleza? Mas basicamente é isso. Então, primeira coisa, a gente fez o que então? Recapitulando. Fizemos aqui a equivalente, adotamos aqui o sentido, né, convencional para as correntes, né? Isso daqui é arbitrário, tá? Tanto faz o sentido. Se você escolher o sentido errado, vamos dizer assim, ou invertido, o sinal vai dar negativo, tá? Aí se der negativo, você sabe que o sentido adotado aqui tá invertido. Mas não vai mudar em nada o seu cálculo. Pode adotar o sentido aí. Beleza? Então, vamos calcular essas correntes. O que a gente vai fazer? Então, a gente vai aplicar aqui a análise de malhas para calcular o valor das correntes, tá? O que vai acontecer? Para a gente fazer isso, a gente vai ter que usar essa fórmula aqui, ó. A gente sabe que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, certo? Então, a tensão em um elemento do circuito vai ser igual a sua resistência multiplicado pelo valor de sua corrente. Certo, então com isso a gente vai fazer aqui a análise de malhas. E o que diz a análise de malhas, né? Vamos lá. Que diz que a soma, né? Então a gente está aplicando aqui a lei de Kirchhoff das tensões, né? Que diz o seguinte, que a somatória das quedas, né, e elevações de tensão em uma malha é igual a zero. Então isso quer dizer o quê? Que se eu somar todas as tensões dentro dessa malha, ela tem que ser igual a zero. Beleza? Entendido isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escrever essas tensões aqui, tudo em função da corrente, certo? Por quê? Porque a gente não sabe quanto vai ganhar a corrente. Então a gente sabe que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, que passa por aquele elemento, vamos dizer assim. Então beleza, eu sempre começo, né, pela fonte aqui, mas pode começar de qualquer elemento, tá? Vou começar pela fonte aqui, ó. Então a gente vai fazer esse percurso aqui, ó. A gente vai rodar o circuito inteiro aqui, tá? Essa malha. Então vamos lá, na malha 1. Essa malha aqui é 1, essa aqui é a malha 2. Na malha 1, o que a gente vai ter? Então, ó, é a tensão. Qual que é a tensão? A tensão dessa fonte a gente já sabe que é 4 volts. Então vai ficar 4 volts. Positivo por quê? Porque, ó, percebe que a corrente está entrando pelo polo positivo. Tá vendo? Beleza, então eu tenho 4 volts mais, tá? Para as resistências é sempre mais, tá? Então, mais 1, tá? Mais 1, que é o valor da resistência, que multiplica quem? Que multiplica a corrente I2. Entendeu? Então fica 1 vezes I2, né? Então, mais 1 vezes I2, que é a corrente que está passando por esse resistor. Seguindo aqui, ó. A gente vai ter aqui, ó, menos 20 volts. Tá vendo? Por que menos 20? Porque a corrente está entrando no polo negativo. Certo? Então é menos 20 volts, porque aqui ele já está com o valor da voltagem, então é menos 20 volts. Menos 20 volts, está aqui, ó. Depois, mais, tá? Vai ser mais. Ignora aqui o sentido dessa corrente, que a gente vai calcular ela depois. Então você está fazendo a análise de malhas, tá? Então ignora essa corrente aqui.
a corrente I2 vai passar pelo resistor de 2 ohms, certo? Só que perceba que a gente tem uma corrente aqui, ó, I2, e também tem uma corrente I1 passando por esse resistor. Desculpa, pessoal, demora, passou um carro aqui agora. Então é o seguinte, ó, voltando, a gente vai ter aqui o seguinte, ó, nesse resistor de 2 ohms aqui, a gente tem uma corrente I2 que está passando, mas também tem uma corrente I1, você está vendo? Então aqui, ó, por esse resistor, está passando duas correntes. Então como que a gente faz? A gente vai fazer o valor da resistência que é 2, vezes a corrente que está entrando, a gente está analisando aqui agora, né? Então a gente está analisando essa corrente. Então essa corrente que eu estou analisando, ela vem com sinal positivo, porque ela está no sentido que eu estou adotando, tá? Então 2 vezes I2 menos a corrente que vem no sentido oposto, ó. Então perceba, ó, essa corrente ela entra por cima aqui, essa corrente que está vindo aqui por baixo, né? Então, como eu estou analisando esse sentido por enquanto, vai ser o que? Essa resistência multiplicado essa corrente que está entrando menos essa aqui que está vindo por baixo, no sentido oposto. Então fica 2 vezes I2, né, que é a que está entrando por aqui, menos a I1, que está vindo no sentido oposto. Beleza? Mais, seguindo o percurso, 4 vezes a corrente I2. 4 vezes I2. Então lembra, isso aqui tem que ser igual a zero, de acordo com a lei de Kirchhoff das tensões, né? Igual a zero. Agora aqui eu só vou dar uma organizada, vou juntar aqui o que está para juntar, que nem, ó, 4 menos 20 dá menos 16. Aí aqui, ó, no I2 eu vou ter, ó, 1 e 2 mais 4 e 2 dá 5 e 2, certo? 5 e 2. Aí aqui eu vou ter uma distributiva aqui, ó, 2 vezes I2 dá 2 e 2. Então, com esse 5 e 2 por mais 2 e 2 dá 7 e 2. E ainda eu tenho menos 2 e 1, porque 2 vezes menos e 1 dá menos 2 e 1. Isso daqui é igual a zero. Tá? Se for com dúvida aqui na hora que aqui eu fiz mais direto, tá? Faz devagarzinho aqui, tranquilo, tá? Faz a distributiva, vai somando todo mundo, você vai chegar nisso daqui também, tá bom? Beleza, aqui que eu fiz, peguei esse menos 16, passei lá pro outro lado. Por que eu fiz isso? Porque eu vou montar um sisteminha de equações depois, né? Com as equações que eu encontrar aqui. Então ficou 7 e 2 menos 2 e 1 igual a 16. Perceba o seguinte, a gente tem duas incógnitas aqui, né? 1 e 2 e 1. Então, para a gente conseguir solucionar, precisa ter duas equações. Então, para o número de incógnitas que você tem, é o número de equações que você vai ter. Então, se eu tivesse até I3 aqui, ó, eu teria que ter 3 equações. Mas como são só duas correntes que eu quero encontrar, então serão duas equações. Porque a terceira corrente aqui vai ser consequência dessas duas, tá? Então na malha 1 a gente encontrou essa equaçãozinha. Vamos analisar a malha 2 agora. Pessoal, a malha 2 vai ser o mesmo esquema, beleza? Então a gente está analisando essa corrente, tá? Nesse sentido. Vamos começar pela fonte aqui então, tá? De 26 volts. Perceba que a corrente ela entra pelo polo negativo da fonte. Então essa tensão vai vir aqui com sinal negativo, tá? Então vem menos 26 volts, certo? Essa corrente vai percorrer, vai passar por esse resistor de 2 ohms, certo? Então vai ficar 2 que multiplica essa corrente que está passando. Então fica 2 vezes I1, né, que é a corrente que eu estou analisando agora. Mas vai passar agora a corrente por esse resistor de 2 ohms. Mas perceba agora o seguinte, eu estou analisando esse sentido, tá? Então, agora para mim esse sentido é positivo. Mas perceba que aqui passa a corrente 2, né? Igual é o mesmo caso daquela hora, só que agora eu estou analisando de outro lado. Então agora vai ser o seguinte, eu vou ter 2 vezes I1, que está entrando por esse lado que eu estou analisando, menos a I2, que agora para mim tem sentido oposto, né, do que eu estou analisando. Então fica 2, que multiplica a corrente I1, menos a I2, que está entrando no lado oposto do que eu estou analisando. Então fica 2 vezes I1 menos I2, beleza? Mais 20 volts, porque ó, a corrente está entrando pelo polo positivo da minha fonte de tensão, então 20, mais 2 que multiplica a corrente 1, tá? Então 2 e 1. Isso daqui tudo igual a zero, de acordo com a lei, com a LKT. Aí a mesma coisa que eu fiz lá em cima, né? Eu só juntei todo mundo que dá pra juntar aqui e passei nesse valor sozinho que está lá pro outro lado. Então aqui é a mesma coisa, ó, menos 26 com mais 20 fica menos 6. Aí aqui você faz a distributiva e vai somar aí todo mundo que tem I1 e todo mundo depois que tem I2, né? Vai chegar nesse resultado. Passa o 6 para o outro lado para a gente poder montar o sistema, tá? Então a gente encontrou duas equações, né? A gente tem duas correntes aqui para poder encontrar. Então a gente vai pegar, ó, montar um sistema de equações.
Então, ó, vou pegar essa equaçãozinha que está aqui, ó, 7 e 2 menos 2 e 1 igual a 16, vou jogar aqui, tá vendo? E vou pegar depois essa equação aqui, ó, 6 e 1 menos 2 e 2 igual a 6, vou jogar aqui. Eu só vou reorganizar aqui os termos, né? Então a gente tô com a mesma equaçãozinha. Eu só vou organizar os termos. Como assim organizar? Eu deixei tudo que tem I1 aqui na primeira coluna, né, na primeira parte aqui, e tudo que tem I2 aqui na segunda. Beleza? Só por questão de organização mesmo. Aí, pessoal, para resolver o sistema de equações, tá? Cada um usa o método, tá bom? Você pode vir aqui, isolar um e depois substituir, tá? Tanto faz o método que você for usar, tá? Isso aí não importa. O importante é você conseguir chegar no resultado, beleza? Eu gosto de, quando tem termos iguais assim, quando tá bonitinho, eu faço dessa forma, né? Eu tento eliminar aqui, né, alguns valores, tá? Mas aqui não é o foco a gente aprender a resolver sistema, né? Isso daqui vocês sabem resolver. Cada um resolve do jeito que achar mais fácil, tá bom? Então essa daqui é a forma que eu resolvo. Acho que várias pessoas resolvem desse jeito, né? Mas isso daqui é como se eu tivesse decompondo, tá? Eu meio que decomponho aqui o sistema, beleza? Mas pessoal, com isso, quando vocês forem calcular o sisteminha aí, ó, vocês vão encontrar essa corrente 2 aqui, ó, tá? Então o que eu fiz aqui, né? Eu tenho o sistema, aí eu peguei uma equação aqui, ó, e multipliquei ela por menos 3, por quê? Para eu igualar aqui os dois primeiros termos, tá vendo? I1 com I1, porque depois eu faço uma subtração aqui, sabe? Eu faço esse menos esse, eu vou sumir com esse I1, vai ficar só o I2 para mim, tá? Então é um pouquinho mais rápido. Caso você tenha alguma dúvida nesse sistema, você me chama que eu te ajudo a resolver aí, tá? Mas eu acredito que isso aqui você sabe resolver, porque lá em geometria analítica fez bastante, né, coisas envolvendo sistema de equações, né? Então por isso que eu não vou ficar explicando como que resolve o sistema, tá bom? Mas se você tiver dúvida e não souber resolver mesmo, aí você me procura, tá? Mas os valores que você encontrar vai ter que ser os mesmos que eu encontrar aqui, tá? Então a corrente 2 que eu encontrei aqui, ela vale 2,842 amperes. Agora, eu sabendo quanto vale 2, eu vou pegar essa corrente e vou jogar lá no meu sistema, em qualquer uma das equações, para encontrar I1, né? Então eu vou pegar minha corrente 2 e vou jogar nessa equaçãozinha que está mais enxuta aqui, tá? Então no lugar do I2 aqui, ó, eu coloquei a corrente que eu encontrei, tá? Eu vou fazer aqui as contas e vou isolar a corrente I1 agora, né? Então eu faço aqui a multiplicaçãozinha, normalzinho, tá? Aqui é só isolar. Isolei I1 e encontrei essa corrente aqui, ó, de 1,947 amperes. Beleza? Então vocês aí, ó, vão ter que encontrar essas mesmas correntes, tá bom? Então eu trouxe aqui pra gente, né? Essas foram as correntes encontradas, beleza? E agora a gente vai encontrar a corrente 3 utilizando a LKC, tá? Então como a gente vai fazer? Ó, a gente vai aqui pro nosso circuito, beleza? E a gente vai adotar o sentido das correntes proposto no exercício, tá? Então, perceba que o exercício já propôs pra gente aqui um sentido das correntes. Porém, agora a gente sabe quanto vale a corrente I1 e quanto vale a corrente I2, correto? Beleza? Então a gente vai fazer aqui, ó, a LKC diz o seguinte, né? Que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó, certo? Então, tudo que entra em um nó tem que ser igual a tudo que sai. Então perceba aqui, ó, tá entrando I1 no nó aí aqui, ó, tá? Tá entrando corrente I1 e tá saindo quem? I3 e I2. Então, ó, I1, então lembra, tudo que entra é igual a tudo que sai. Então I1 vai ser igual a I2 que está saindo mais a I3, certo? Aí tá aqui. Agora eu quero achar I3, eu vou isolar o I3, certo? Porque a I1 e I2 eu tenho, eu vou isolar a I3. A I3, se for adotar esse esquema que está aqui, vou pegar esse I2, certo? Que está aqui, vou passar para o outro lado subtraindo, né? Que é o isolo I3. Fica I1 menos I2, que vai ser igual a I3. Então a gente vai pegar aqui o valor das correntes que a gente encontrou e vai pôr aqui no lugar do I1 e I2. Fazendo aqui a operação, a gente vai encontrar que I3 vale menos 0,895 amperes. Perceba que deu sinal negativo. E o que isso quer dizer? Que o sentido da corrente
adotada para a corrente I3 nesse circuito está invertido, tá? Então, na verdade, essa corrente I3, ela está vindo para baixo aqui, ó. Ela está descendo, tá? Por quê? Porque deu negativo. Então lembra, toda vez que dá negativo a corrente é porque está sentido oposto, tá? Então essa corrente ela tem o sentido contrário, beleza? Então ela está invertida essa corrente. Mas a gente já sabe que ela vai valer então, ó, o 0,895 amperes, né? No caso positivo. Porque no sentido adotado aqui ela está invertida, beleza? Então, ó, aqui eu redesenhei para vocês o circuito. Então, ó, eu corrigi aqui agora a direção da corrente. Esse daqui é a direção correta, tá? Porque a gente viu que se adotar lá para cima, ela fica com um valor negativo. Então tá ao contrário. Então esse daqui é o fluxo da corrente aqui, né? Essa corrente ela vem para cá, ela vem para cá e aqui ela desce, certo? E perceba o seguinte, essa corrente aqui, ó, quem que é? A corrente 2. Essa daqui é a corrente I1. Então perceba que a corrente I2 é maior do que a corrente I1, certo? Então na hora que eu fizer a subtração aqui, ó, essa corrente que está vindo para cá, ela é maior do que a corrente que está subindo aqui, ó. Então lembra que eu disse que a corrente I3 vai ser a corrente líquida? Se eu pegar essa corrente aqui, ó, que está a maior, menos a corrente menor, né? Então se pegar aqui a I2 menos a corrente I1, vai sobrar essa corrente I3 aqui, ó, que é justamente a corrente líquida, né? Como se fosse uma força resultante, tá? É a corrente maior menos a menor. Então, ó, você pode ver que elas se chocam aqui, né? Se chocam e vai passar um pouquinho vai passar, que vai ser esse 0,895, que é o que restou da maior corrente, que está vindo de cima para baixo. Por isso que o fluxo da corrente aí, ó, nesse ramo, vai ser nesse sentido, porque a corrente maior está vindo nesse sentido aqui mesmo. Aí essa corrente menor, ela só dá uma atrasada na corrente, vamos dizer, faz ela vir um pouquinho mais devagar. Mas como essa daqui ainda é maior, ela acaba passando, né? Certo? Então aqui a gente tem o valor das três correntes. Perfeito? Então agora a gente tem todas as informações, né? Tendo todas as informações aí do circuito, a gente consegue analisar já todas as afirmações. A primeira afirmação, ele fala o seguinte, que no nó E, esse nó aqui, ó, a corrente I3 é igual à corrente I2 menos a corrente I1. Vamos aplicar aqui então a nossa LKC, né? Agora, ó, a gente tem, ó, lembra, a soma das correntes que entram em nó é igual à soma das correntes que saem. Então tá entrando aqui, ó, I1 no nó E e tá entrando corrente I3 e tá saindo I2. Então I1 mais I3 tem que ser igual a I2. A gente vai isolar o I3, né, para ver se isso aqui é verdade. Isolando o I3, fica I3 vai ser igual a I2, passa esse I1 para lá, fica negativo, fica I3 igual a I2 menos I1. I3 é igual a I2 menos I1. Então a primeira afirmação é verdadeira, tá? Vão marcando os valores aí, tá, pessoal? Então verdadeira a primeira afirmação. A segunda afirmação. A potência elétrica dissipada pelo resistor R7, tá? Esse aqui é o R7, é o dobro da potência dissipada pelo resistor R1, que é esse resistor aqui. Tá, vamos lá. Como que a gente calcula a potência? A potência vai ser igual à tensão do componente multiplicado pela corrente que está passando naquele componente, né? Então, se eu quero saber, por exemplo, a potência nesse resistor, eu vou calcular a tensão dele e multiplicar por essa corrente que está passando, tá? E como que a gente calcula a tensão? Né? A tensão é igual à resistência multiplicado pela corrente. Então a gente pode dar uma reorganizada aqui, ó. No lugar do V, eu vou colocar R vezes I, tá? Então fica dessa forma, né? Que a potência vai ser igual, né, à tensão, que a gente sabe que é R vezes I, vezes a corrente, né? Então fica que a potência é igual a R vezes I ao quadrado, tá? Aí vamos lá, vamos calcular a potência agora então em R7. A potência no R7 vai ser igual ao quê? O valor da resistência multiplicado pela corrente ao quadrado. Então a corrente que passa aqui nesse resistor e a corrente que passa nesse resistor é a mesma. O que muda é a tensão, é a resistência, né? Então, ó, fiz aqui, ó, para calcular em R7. Fica duas vezes, né, que é o valor dessa resistência, multiplicado pela corrente ao quadrado. Em R1 vai ser a mesma coisa, vai ser o valor da resistência, que é 1, multiplicado pela corrente ao quadrado. Ou seja, não precisa nem fazer conta, né? Como
a corrente que passa nos dois é a mesma, então o que vai mudar a potência é o número da resistência aqui, né? Então se essa resistência é 2 vezes maior do que essa, então é óbvio que a potência aqui vai ser 2 vezes também, que elas são aqui, ó, diretamente proporcional, tá vendo? Então se você aumenta 2 vezes sua resistência, você aumenta 2 vezes a potência. Aumentou 3 vezes a resistência, aumenta 3 vezes a potência, né? Então, a gente vê aqui, ó, que a potência R7 é 2 vezes maior do que em R1. Tá vendo? Vocês podem fazer a conta se quiser, tá? Fica tranquilo. Faz aqui, ó, e faz essa multiplicação, depois faz essa e divide um pelo outro, tem que dar 2, né? Mas assim, ó, então, ó, isso daqui é verdade também, que em R7 a potência é o dobro, tá vendo? 2 vezes a corrente ao quadrado, enquanto aqui é 1 vez a corrente ao quadrado. Então, é verdade também essa afirmação. Afirmação 4. A corrente elétrica I2, que atravessa o resistor R5, então I2, que atravessa R5, é menor que a corrente I3, que atravessa o resistor R6. I3 atravessando o R6, né? A gente acabou de ver, né, pessoal, que isso aqui é falso, né? Porque a corrente I2 ela é maior que a corrente I3, né? Então isso daqui é falso, né? Então a corrente I2, ó, ela vale 2,842 amperes, enquanto a I3 está valendo 0,895, né? E essa corrente nada mais é do que o líquido, né? Da diferença entre essas duas correntes aqui. Então óbvio que ela vai ser menor. E não, aqui já tá invertido, né? Tá falando que a corrente I2 é menor. Então isso aqui é falso. Então, ó, tá aí as correntes, né? Então a gente tem ali, ó, que a corrente I2 é maior que I3, né? Então, por isso que é falsa. Agora aqui, ó, a diferença de potencial elétrico VE menos VA entre os pontos E e A do circuito vale 8,52 volts, né? Então, pessoal, aí quer saber a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, ó, A e E. Tá bom? A e E. Aí que a gente pode fazer o seguinte, a gente saber a diferença, a gente vai adotar algum desses pontos como um referencial, nulo pra gente, né? Então, como está falando aqui, ó, VI menos VA, eu vou chamar esse VA de zero. Para mim, isso aqui vai ser o meu referencial, tá? Vocês poderiam chamar aqui de V0, né? Qualquer lugar, de 0 volts. Você vai zerar alguns dos pontos, porque vai ser sua referência, tá? Então, eu vou zerar esse ponto A aqui, ó, tá? Isso aqui para mim, então, vai valer 0 volts, esse ponto A, tá? Aí, o que eu fiz aqui, ó? Ele quer saber, basicamente, pessoal, qual que é a tensão nesse ramo aqui, ó. Vendo? É um ramo que quer saber. Qual que é a diferença de tensão nesse ramo? E esse ramo, o que é? Se eu pegar aqui, é só eu olhar o que está entre esses dois pontos, né? Eu tenho esse ponto E aqui e tem esse ponto A. E o que eu tenho entre eles? Eu tenho duas resistências. E essas resistências, eu tenho quanto de tensão? Vamos calcular a tensão. A tensão é igual a V é igual a R vezes I. Então eu pego essa resistência, multiplico pela corrente. Eu vou achar a tensão em cima desse resistor. Então, ó, a tensão desse resistor é 5,684 volts e a tensão desse resistor também é a mesma, né? Já que a corrente que passa pelos dois é a mesma e eles têm a mesma resistência, né? Mesma resistividade. Aí aqui, ó, lembra que eu disse para vocês, eles estão em série. É como se fossem uma coisa só. Eu poderia vir aqui fazer equivalente, somar essas duas resistências e encontrar aqui um valor de 10 e pouquinho, 11 e pouquinho, certo? Mas eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a diferença de potencial num ramo aqui, ó, vai ser a diferença aqui vai ser a soma das tensões que eu tenho aqui nesse caso dentro desse ramo, né? Então eu percebo o seguinte, esse ramo que eu estou analisando, certo? Esse ramo aqui, eu tenho duas resistências que valem 5,684 volts, beleza? Qual vai ser a diferença de potencial aqui dentro? Ora, eu só tenho essas tensões aqui entre esses dois ramos. Então, quer ver, ó? Será que eu coloquei o valor? Não. Aqui é o seguinte, eu esqueci de pôr a soma aqui pra vocês. Mas basicamente, pessoal, nós vamos ver o seguinte, é só somar essas resistências. Deixa eu fazer aqui que eu esqueci de pôr a soma pra vocês aí, ó. Então, é 5,684 vezes 2 no caso, né? Tenho dois iguais, eu posso somar aqui e multiplicar por 2, né? Dá na mesma.
Então, ó, aqui ó, a diferença de potencial está dando 11,368 volts, né? Então lembra, aqui eu falei que vale zero, e a tensão aqui nesse nó E, então, vai ser a tensão que eu tenho em cima desses dois resistores, que é exatamente 11,368. Então, se eu pegar 11,368 menos zero, eu fico com 11,368 volts de tensão, que é a diferença que eu tenho de potencial nesse ramo, certo? Então, se eu fosse pegar, vamos supor, se eu fosse querer saber a diferença de potencial do nó E até aqui, ó, até esse resistor de 1 ohm aqui, ó, bem aqui, ó, antes dele, na verdade, né? Então, o meu ramo seria tudo isso daqui mais essa fonte. Então, agora eu teria essa tensão, mais essa tensão e mais essa tensão de 4. Então, se eu somar aqui, ó, essas tensões, eu vou encontrar aqui a diferença que eu tenho de potencial nesse ramo, tá? Então é bem tranquilo, mas essa daqui também é falsa, tá? Aí fala o seguinte, na figura dada, todas as correntes foram arbitradas no correto sentido, exceto a corrente 2, né? A gente acabou de ver lá atrás que todas as correntes foram adotadas no sentido correto, menos a I3, né? Então a I2 está certa e a I1 também está certa. A que está errada aqui é a corrente I3, né? Claro, isso aqui é adotando o sentido convencional, né? Então, isso daqui é falsa também, né? Porque a I2 está certa. A I3 aqui que estava errada, estava invertida. Beleza? Isso a gente calculou já lá atrás. E aqui é o seguinte, né? O valor da potência elétrica fornecida ao circuito pelo dispositivo de força eletromotriz, tá? Na verdade, quer dizer que é uma fonte, tá? Então, essa fonte E2 aqui, ó, é de 51 watts aproximadamente. Então, lembra que eu disse que a potência ela vai ser igual a tensão vezes a corrente que passa por aquele elemento, tá? Então, a gente tem a tensão de 26 volts, certo? Aqui. E a corrente que passa nela é essa corrente 1 aqui, ó, tá? Essa corrente ela passa por todo esse ramo aqui, ó. Então, eu vou pegar essa tensão de 26 volts e multiplicar pela corrente de 1,947 amperes, tá? Fazendo isso, eu vou encontrar aqui, ó, 50,622 watts, aproximadamente aí, ó, 51 watts de potência. Certo, pessoal? Acho que é isso, né? Então é isso, né? Espero que vocês tenham entendido aí, tá? Tenham tirado algumas dúvidas, tá? Não é muito complexo, tá? Esse circuito para quem não tem muita facilidade ou tá vendo isso aqui agora, né? Ou faz tempo que viu, pode ser que fique um pouquinho confuso mesmo de resolver, tá? Mas fazendo bastante exercício, com calma, tentando várias vezes, tudo dá certo no final, tá? Então espero que tenham ajudado vocês, né? Caso tenham alguma dúvida, tá? Me mandem no WhatsApp que estarei aí à disposição para ajudar vocês. Certo, pessoal? Então um abraço aí e bons estudos.